canal Abelhas de Bioma Caatinga, perguntas e respostas do ABC número 96. E hoje nesse número vou responder algumas perguntas. Vocês fizeram algumas perguntas. Abelha, essa pergunta é emblemática. Abelha solitária produz mel? Não, gente. Quem está falando isso tem que alguém mostrar. Mas as abelhas, veja bem, cerca de uns dizem 95, é estimativa, vamos ficar aí, vamos tratar como 90% das abelhas que existem no nosso planeta, elas são abelhas solitárias. Há algumas hemissociais. O que são isso? São abelhas que não produzem mel. Essas abelhas, elas têm algumas particularidades, algumas curiosidades, que eu vou relatar aqui, já que vocês perguntaram. Entre essas questões, elas formam casais só no período de reprodução. Vamos imaginar quando há uma necessidade da fecundação, os casais se encontram, os machos com fêmeas, e na verdade é uma cópula, o macho, de modo geral, logo morre em seguida, não demora muito, e a fêmea é o tempo dela botar os ovos. De modo geral, não existe cuidado parental, ou seja, o que é o cuidado parental? É o animal cuidar da sua prole. Claro que tem uma série de animais que também não faz isso. Pegar répteis só, o único réptil que cuida da prole é a orca crocodiliana. Só os crocodilos. Demais ninguém cuida. Tá? Ofílio, quelônios, ninguém. Para ter alguns nomes. Bom, então, o que acontece? Elas só precisam de pólen. Uma ou outra pode retirar algum material como pétalas, algumas coisas das flores, mas isso é casos isolados, e pode retirar resina e alguns óleos. Diz que as centros, elas são polinizadoras bem boas, polinizadoras da acerola, justamente porque elas coletam óleo que tem na acerola. Isso é um relato, aí não sei, não fui estudar, não pesquisei, mas isso é fato. Então essas abelhas não produzem mel. Quem produz mel? De fato, dos insetos produzem mel, tem algumas vespas, tem o enxu verdadeiro, o enxuí, algumas poucas vespas, que produzem só mel, também não se alimenta do pólen. E no caso, as abelhas eusociais, as abelhas do gênero Apis e as abelhas, vou tratar aqui com apenas duas tribos, a tribo Meliponine, que tem só as abelhas do gênero Melipona, e a tribo Trigonine, que agrega as demais abelhas. Ou seja, as abelhas chamadas meliponíneos são as abelhas que produzem mel. Então, ficou claro? Então, que vocês entendam isso. Pergunta: se faz polinização, trabalha com apis, na apicultura, nos chamados serviços de polinização? Na verdade, pouco. Já até apareceu o documentário, mas de um modo geral ninguém faz isso por vários motivos. Um, que as abelhas nativas neotropicais, nossas abelhas nativas, elas são muito limitadas. Limitadas porque as colônias são pequenas e porque elas são limitadas em comparação às africanizadas, exceto o arapuá, porque essas abelhas elas são especialistas, ou seja, elas visitam poucas plantas. Elas podem visitar plantas exóticas? Podem, em questão de necessidade, mas não são eficientes na polinização. Então imagina, as aves, até do ponto de vista mercantilista, capitalista, elas são mais interessantes. Por que elas são mais interessantes? Uma, que a colônia chega a suas médias de 70 mil indivíduos. Outra coisa é que elas são generalistas, elas visitam tudo que é flores. Logo, para esse serviço, para essa atividade, se torna extremamente eficiente, deixando bem claro, não que as abelhas neotropicais, as abelhas nativas, aqui chamadas indígenas, e alguns erroneamente dizem que é errôneo, está errado. Sem ferrão, que elas têm ferrões, só que todas elas. Só que os ferrões são atrofiados, órgãos vestigiais, órgãos não funcionais. Já tratei desse tema aqui, não vou aqui mais repetir. Então, entenda, elas são importantes, mas são mais importantes para as plantas nativas, tá bom?
Então, para fazer esse serviço, não tem muito interessante. Pessoal, mais uma vez tem perguntado, eu estou repetindo pela segunda vez seguida, a questão da fermentação do mel, que eu chamei azeda, azedou, azeda. Olha, isso tem vários motivos. Claro que até agora não chegou para mim, eu não conheço, não falei com pessoas, não encontrei nenhum documento. Quem tiver documento, me mande, por favor, meu contato fica aqui na descrição do vídeo, sobre a questão do mel, diria que ele chama de, na verdade, curtição, uns diz curtir, outros chamam maturação, algumas denominações, mas entenda, do mel da jandaíra, a Melipna subnítida. Diz que é 1 ano para poder acontecer isso. Ou seja, a coleta de mel de 2022 está sendo consumida em 2024, que teve que passar 1 ano nesse processo aí que eu citei. Então, eu preciso ver documento, eu preciso conhecer quanto mel de várias outras abelhas, por exemplo, a mandaçaia, monduri, mosquito, jataí, essas abelhas todas, não há necessidade disso. Agora, se você tiver um mel, e até mel de ápice mesmo, vamos pensar, esse mel tiver uma grande quantidade de denominado mel verde, se você não levar para passar pelo período, principalmente em refrigeração. No caso da mel das africanizadas, faz um processo chamado de desumidificação, para retirar o excesso de água. No caso das abelhas nativas, leva para a geladeira. E aqui fica agora uma informação. Essa informação é muito importante. Se você levar para a geladeira, esse mel cristaliza facilmente. Eu tenho ele aqui. Eu tenho ele cristalizado, já mostrei esse vídeo, continuo. Eu vou consumir qualquer dia. Terminar consumindo, só que quando eu abro, eu tenho que cortar, porque eu tenho uma garrafa PET, não botei nenhuma vasilha que eu possa abrir e fechar com tampa. A garrafa até PET tem tampa, mas não para a gente tirar o mel que está cristalizado. Tanto que os alemães, eles cristalizam o mel que eles consomem. Isso é prática lá na Alemanha. Agora, tem floradas que cristalizam mais rápido. Exemplo, mel do marmeleiro. Outro exemplo é o mel da algaroba. Esses, na nossa temperatura ambiente, mel que as abelhas buscaram, né, nessas flores. Tem outras flores, mas citando 2 nomes, 2 exemplos, tá? Então, eu ainda não dormi, não sei sobre a pergunta que foi mais relativa ao mel da jandaíra. Eu desconheço, mas como eu desconheço, eu também não posso dizer que não tem a necessidade de fazer curtir esse mel ou maturar esse mel, tá? Desconheço. E por outro, para a gente fechar o nosso vídeo, vedação de caixa, eu garanto. Eu tenho um vídeo aí rolando, mostrando que a vedação da caixa é extremamente importante. Eu estava esquecendo. Perguntar se a isca natural é melhor do que a isca PET. Mas tem um vídeo que vai rolar também, que eu mostrei, que eu fiz, mas ainda não editei, que é justamente o vídeo que eu esperava que a abelha, e tinha uma quantidade de pólen, não muito, mas tinha, e a abelha não estava com cresça. Não sei se ela perdeu por algum motivo, não tinha rainha, não tinha cresça quando eu abri a isca. Então a isca é aquela questão, você não tem como saber. Se você observar quando ela arranchou, aí deixar aí pelo menos um mês, mais de um mês, para você ter a chance de pegar, ao transferir para a caixa, ter alguma coisa, ou seja, ter crias e rainha, uma quantidade de adultas, que dê para você dar continuidade em uma colônia. Mas só dizendo para vocês que não é garantia da isca vingar. Você pega a isca, ou seja, dentro do oco. Eu vi, para a gente fazer aqui dar uma informação, eu vi o cara vendendo num caule uma abelha, uma mandaçaia, pedindo R$450. Aí o pessoal acha que minhas abelhas estão caras. No caule, quem garante que a abelha está forte? Como que você vai garantir? Não tem. Não tem, até porque se você bater no oco, lá, bater no caule, sai um monte de abelha, o cara vai pensar que a abelha está forte. Então não tem como você garantir a abelha que está dentro de uma garrafa PET, dentro de uma isca natural, dentro de um caule que o cara trouxe da natureza, que essa abelha está forte. Na caixa tem. Uma caixa você tem que é possível você visualizar. Tranquilo? Essas foram as nossas respostas. Se vocês perguntarem, pode perguntar à vontade. Obrigado por ter assistido o vídeo. Obrigado a todos os assinantes do canal.
deixe seu joinha, toque o sininho para receber os nossos conteúdos e até o nosso próximo encontro.